Olá, meu nome é Cláudia Freitas de Oliveira, eu sou professora adjunta da Universidade Federal do Ceará e venho aqui ao canal SEBO, Sociedade dos Estudos do Brasil Oitocentista, para falar um pouquinho sobre a nossa proposta de trabalho. O SEBO é um grupo de pesquisa vinculado ao diretório do CNPq desde 2014, sob a liderança da professora Ivone Barbosa. Ela veio conduzindo a discussão sobre o Brasil oitocentista ao longo desse tempo, e agora eu estou sob a coordenação, a liderança do grupo. É um grupo que se propõe a trabalhar várias temáticas em relação a esse grande século chamado século XIX, que, para a proposta do nosso historiador Robesbal, começa já no finalzinho do século XVIII e vai até os primeiros anos do século XX. Tá? O SEBO, Sociedade dos Estudos Brasil Oitocentista, tem como objetivo trabalhar algumas temáticas, alguns objetos, algumas abordagens históricos e historiográficos acerca desse século XIX, né? Que é um século que nós consideramos extremamente relevante porque ele faz muitas articulações, nós podemos estabelecer muitas articulações entre esse passado e a nossa contemporaneidade. Sobretudo no que se refere à questão sobre não só a formação do Estado-nação, mas também de assuntos que estão relacionados à cultura, à sociedade, à política, na nossa atualidade. Então, o SEBO trabalha com 4 linhas de pesquisa, que envolve questões sobre cultura, ideias de civilização, de progresso, de modernidade, bastante pertinentes nesse período, e também trabalha as outras articulações, como questões relacionadas à saúde e à doença, à natureza e cultura, problemas relacionados à questão da política e economia, relações sobre o mundo do trabalho, assuntos relacionados à cultura dentro de um viés voltado para a literatura, seja na prosa, seja na poesia, seja nas crônicas, nos contos, ou seja, uma série de narrativas memorialistas, históricas, de testemunhos da época, de gerações que lidaram com o século XIX. Tudo isso são campos de possibilidade que o SEBO se propõe a fazer. Então, a nossa intenção é estabelecer um diálogo com os pesquisadores dos mais vários locais, né, dos mais vários estados. Inicialmente, o SEBO é uma proposta da Universidade Federal do Ceará, mas estabelecemos articulação com outras universidades, com outros pesquisadores, e a proposta é de trabalhar temáticas relacionadas a esse 800. Sempre lembrando que, embora em princípio pode-se parecer que o século XIX é um período um pouco longínquo, um pouco datado, mas nós podemos e devemos fazer várias articulações com a nossa atualidade, sobretudo se a gente pensa em questões de instituições de poder, né? O século XIX é o momento onde se está no projeto de construção de um Estado nacional e de uma identidade também nacional que está sempre em construção. E nesse período é que nós possibilitamos compreender a construção de algumas instituições de poder que ainda hoje têm uma atuação enorme no nosso cotidiano, na nossa política, que são os poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, a formação do Estado-nação naquele período tem uma grande repercussão ainda sobre como é a nossa formação em termos de construção de uma política, seja uma política de Estado, como também as políticas que se dão no cotidiano das pessoas, nos cotidianos que envolvem homens e mulheres nos seus territórios, nos seus espaços. Então, nós temos uma intenção aqui de promover essa discussão. Poderíamos, por exemplo, fazer uma relação com o momento atual extremamente grave, que se refere à questão da pandemia, e estabelecermos, sim, uma articulação entre momentos em que uma população também, nesse 19, viveu flagelos terríveis em termos de crises sanitárias, como, por exemplo, as secas, né, as várias secas que acontecem
nas províncias brasileiras, e estabelecermos exatamente como que a gente pode pensar a questão da relação saúde e doença dentro de uma ótica que não seja somente voltada para um viés biomedicinal, mas fazer uma articulação com esses biopoderes que uma pandemia e que um quadro sanitário bastante delicado, que se firma em várias temporalidades, que a gente possa observar que esses fenômenos, eles são também fenômenos historicamente construídos, fenômenos sociais, e que, portanto, é necessário que façamos reflexões sobre eles, né? Não é um dado da natureza o que acontece no nosso momento atual. É importante fazermos provocações e debates sobre aquilo que nos atinge, seja na questão da saúde, seja na questão ambiental. Então, nós temos pesquisadores e pesquisadoras que trabalham dentro das suas linhas de pesquisa a relação entre cultura e natureza, por exemplo, sempre dentro de uma ótica de observar que os fenômenos, que os processos, que os fatos são historicamente construídos e não são, portanto, naturais, né? Dados pela natureza. Então, esperamos que o SEBO, enquanto canal, né, a Sociedade dos Estudos do Brasil Oitocentista, seja um mecanismo, um instrumento para instigarmos reflexões, para instigarmos debate, para percebermos que, apesar de algo que pode estar um pouco datado, tem sim uma repercussão sobre o que nós somos, enquanto uma geração, enquanto pessoas que estão atenadas para as várias discussões que são feitas, tá? Então a gente se encontra, muito obrigada, e a gente vai mantendo esse diálogo ao longo de outras apresentações. Até mais!